Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Amém. Amém. Senhor Jesus, humildemente estamos diante da tua face mais uma vez e pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor ajude a cada um de nós nesse tempo. Nós estamos nesta noite agradecidos ao Senhor por o Senhor ter nos trazido até aqui. E pedimos que o Espírito Santo nos guie a passos verdejantes e que possamos nos alimentar de toda a tua palavra. No nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe. Podeis sentar. Podeis assentar. No último culto que tivemos, nós fizemos uma citação da mensagem do irmão Brana, e a segunda citação nós não tivemos tempo, porque já tinha ultrapassado o horário, então eu deixei para fazê-la hoje, para poder continuar com o nosso assunto. E na citação, o irmão Brana estava orando na mensagem, quando a trombeta dá um som incerto. Muita gente, eu sei de irmãos que fizeram doações de mensagem, entregaram para outras pessoas, porque acharam que tinha duas de uma só. Quando na verdade eles tinham mensagem diferente, porque o irmão Brana pregou determinados títulos várias vezes. E nós temos a mensagem do som incerto. Mas tem também esta, quando a trombeta dá um som incerto. E ele pregou isso no dia 14 de janeiro de 1963, o parágrafo 95. A oração dele diz assim: Nosso Pai Celestial, eu sei que tuas palavras são verdadeiras. Não podem falhar. Elas são a palavra de Deus. Elas são Deus. E tu disseste, o que vir a mim, de modo algum lançarei fora. E estes homens e mulheres, debaixo de convicção, quer dizer, sob convicção, sabendo que eles não estão bem, eles têm caminhado para frente esta noite, Senhor, para confessar que eles estão errados, sabendo que eles têm sido vibrados mediante um movimento interior que os impulsiona para vir à fonte. E aqui estão eles parados com suas cabeças inclinadas e corações para beber livremente das águas da vida que tem sido prometido por Deus. Amém. Então são pessoas que com corações sinceros vêm diante da presença de Deus para beber da fonte da água da vida. E de acordo com a oração do irmão Brana, foram coisas que Deus prometeu. Quer dizer, Ele prometeu fluir esta água da vida para que os filhos de Deus, de uma forma sincera e honesta, viessem para beber desta água da vida. Então, você sabe que não estamos tratando aqui de uma água normal, estamos tratando da água da vida, e esta água da vida é realmente a palavra de Deus. É dela que você come, é dela que você bebe, é dela que você se alimenta. Então nós temos continuado nossas reuniões falando sobre a fonte da vida, que estava com Deus e que começou a fluir livremente do trono da graça, e como Deus deu sua própria vida, primeiro passando para seu filho, para depois chegar aos outros filhos. E quando a gente vai desenvolvendo um tema, um assunto, vai se esclarecendo melhor as coisas e irmãos, às vezes, os irmãos principalmente, os que estão um pouco longe de nós e não podem estar nos cultos, não é? Ao vivo, então muitos deles surgem com algumas indagações, algumas perguntas. E vocês lembram que quando eu falei sobre a fonte da vida que fluiu de Deus, ou do trono de Deus e do Cordeiro, e foi vindo e passou aquilo para Adão, e a responsabilidade ficou com Adão e depois com os outros que vieram depois de Adão. E nos foi ensinado que mesmo, embora que Adão tivesse tido centenas, quem sabe, muitos filhos e filhas, mas a responsabilidade da fonte ou do sopro da vida passou para Sete. E embora Sete tivesse filhos e filhas, vários deles, eu disse, esqueçam dos outros. A Bíblia nem sequer os registrou. Apenas registrou Sete, que ele gerou filhos e filhas, mas a responsabilidade passou para Enos, e assim sucessivamente. Então,
surgiu uma pergunta de um irmão, e esse irmão disse, bem, mas se a responsabilidade, ou se a Bíblia não citou o nome dos outros, apenas de 7, isto quer dizer que os outros não eram semente de Deus? Bem, e quando surgiu esta pergunta, nós não estávamos presentes para responder. Então, como são pessoas que leem a Bíblia e leem as mensagens, ele simplesmente matou, vamos dizer assim, a charada, ou achou a peça do quebra-cabeça, quando ele levou isto para as eras da igreja. E embora Deus, em cada era, dirigiu a mensagem apenas para um homem, um mensageiro, isso quer dizer que Deus tratou com um mensageiro. Mas você sabe que todos aqueles que ouviram aquele mensageiro, eles receberam a palavra da vida através da sua mensagem. Então, embora durante o período de quase 2000 anos de história, nós temos apenas 7 mensageiros, ou 7 nomes principais, mas você sabe que durante cada era teve centenas e quem sabe milhares de sementes de Deus predestinadas para receber a palavra. Então, embora Deus tratou com Sete, com Enos, com Enoque, Noé, mas nos dias desses homens tinham filhos e filhas de Deus que ouviram a mensagem para aquele dia. Você observa logo que veio de Deus para seu filho e depois para os filhos. Quando ele soprou em Adão o fôlego da vida, Adão chegou a ser uma alma vivente, e de novo nós vemos esse rio da vida de Deus. Quando fluiu de Deus em seu filho, observe como aconteceu as coisas, fluiu de Deus em seu filho em uma porção completa. Por isso você encontra o irmão Branham nos ensinando que ali, aquela teofania, o Logos que saiu de Deus, ali estava Deus trabalhando, porque Deus trabalhou através dele, através de seu filho. Então observe que esta fonte da vida fluiu de Deus para seu filho em uma porção completa. Logo em Adão, em uma porção menor. E de Adão para Sete, em uma porção menorzinha. E dali para o filho primogênito de Sete, Enos, em uma porção menor. E logo, uma porção menor de Enos foi entregue a Sete ou a Enoque, ou seja quem for, até chegar aos dias de Noé. Observe, primeiro no Filho de Deus em uma porção completa, depois em Adão em uma porção menor, depois em Sete em uma porção menor, depois em Enos em uma porção menor, e assim foi. E depois, sucessivamente, até que aquilo morreu. A semente morreu. E não diga, e então está tudo perdido? Jesus disse, se a semente for lançada na terra não morrer, ela não nasce de novo. Precisa chegar a esse ponto. Então Deus criou uma semente. Quando chegou o momento que estava uma mistura tal, que ninguém sabia mais quem era ou quem não era, a ponto da semente de Satanás estar ensinando sobre a palavra de Deus. Então Deus criou ali uma semente, criou um óvulo, e o pôs no ventre de Maria, e trouxe a este primogênito, nascido, que havia vindo de Deus, em forma de espírito. Quando Deus chegou a ser pai, quando ele gerou este filho, Jesus não foi simplesmente um filho criado, ele foi gerado do pai. Ele foi gerado do Pai. Isso tem uma diferença muito grande quando você observa essas coisas nas Escrituras. Então, isto se produziu antes que os mundos viessem à existência. Antes da criação. E foi isso que nós lemos em Provérbios capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuiu desde o princípio. Vocês estão lembrados das Escrituras? Nós acabamos de lê-la, não foi? Quem pode achá-la novamente para acompanhar outra vez? Porque a última expressão que eu disse foi o quê? Deixe-me ver como está aqui anotado. Deus em forma de espírito, quando Deus chegou a ser um pai, quando ele gerou este filho. E não estamos falando aqui do nascimento virginal, há 2000 anos atrás. Estamos falando de algo que aconteceu antes da fundação do mundo. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Versículo 22 de Provérbio 8. E antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos.
nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Bem, agora, para entendermos melhor este rio da vida de Deus, é essencial conhecer a lei da reprodução. Foi o culto anterior que nós falamos um pouquinho sobre a lei da reprodução. E como é que cada semente deve produzir segundo sua espécie, quer dizer, gênero ou natureza. Cada semente produz a sua natureza. Então, disso que nós estamos tratando aqui, não é? Nós temos ali a parte de cima, a grande fonte da vida, Elohim, Jeová, Deus mesmo, o que existe de si mesmo. E logo depois isto passou para o Filho de Deus, ou o Logos, a pequena luz, que o Mombrana nos ensinou também em suas mensagens. Então, esta luz aqui, você pode chamá-la de pequeno Jeová. Desculpa, minha letra, né? Sim. Né? Então, esta grande luz, a fonte da vida, ela começou a fluir, primeiro de Deus para o seu Filho. E agora você encontra a pequena luz, ou aquele ser sobrenatural, aquela luz mística que o Mombrana chama, o Logos, que sai de Deus, o Filho de Deus. Você tem ali um pequeno Jeová, porque é o Filho de Jeová, o Filho de Deus. Nesta pequena luz, você tem ali o Filho de Deus em sua pré-encarnação. Porque a encarnação do Verbo você vai encontrar no livro de São Mateus, no livro da geração ou da genealogia de Jesus Cristo. Quando ele nasceu através de Maria, quando o Verbo se encarnou. Mas quando vamos lá no princípio, de acordo com Provérbios 8:22 a seguir, você já não está tratando disso, você está tratando da pré-encarnação do Verbo. E quando você entende a lei da reprodução, você sabe que a vida só pode vir assim, por multiplicação de célula. Bem, a palavra gênero, no livro de Gênesis está escrito: produza cada semente segundo a sua espécie, ou segundo o seu gênero, ou segundo sua natureza. A palavra gênero, ela se traduziu da palavra hebraica, significando porção. E é por isso, a palavra porção ou medida, observe, haveria sido uma tradução muito mais exata. Se tivesse ficado assim, porção. De acordo com a porção que está em você, é o que você vai produzir. Aquilo que estava em Deus, a porção que estava em Deus. E o Mombrana explica isso quando ele fala sobre o derramar-se. É porção, conteúdo. Tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo, para depois vir para a igreja. Então, se tivesse ficado o seu significado da palavra hebraica, de gênero para porção, teria ficado muito mais exato na forma da compreensão. Porque quando nós pensamos na palavra gênero, nós pensamos enquanto aparentes. Você sabe qual é seu gênero? Sua genealogia, os seus genes, como isso veio à frente. Você olha para seus filhos, para a sua posteridade, ou linhagem, e isso é muito bom. Mas, no entanto, o significado deveria ter sido outro quando se está tratando dos genes de Deus. Quando usamos a palavra porção, isto limita os pensamentos a uma certa medida. Então nós vamos aprender isso agora, olhando um pouco no Novo Testamento, no livro de São Mateus. Se você já quiser ir procurando para adiantarmos. No livro de São Mateus, Jesus disse aos fariseus que eles eram de seu pai, o diabo. E os desejos do seu pai, eles queriam fazer. Então, eles queriam fazer apenas os desejos do diabo, porque o diabo era seu pai. Jesus falando isso aos fariseus. Jesus lhes fazia saber, já que eles não sabiam, ou se faziam de inocentes, ou realmente achavam, sabe, uma coisa. Mas Jesus estava lhes fazendo ciente que eles estavam cheios da medida de seu pai, cheios da natureza do seu pai.
Ele lhes disse então os atributos que eles manifestariam, qual era? Então, Mateus capítulo 23, veja aí nas suas escrituras. Ele lhes disse, para começar, que seu pai era um assassino e habitava em mentiras porque era o pai da mentira. E Jesus estava esclarecendo isto para os fariseus. Mateus 23, versículo 29. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas, quer dizer, as tumbas, né? E adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Lembra o que eu vos disse antes? A respeito de porção, medida. Estava falando aqui de parente. Observe, versículo 31. Assim vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, e sábios, e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Agora, meus amigos, esta palavra geração, agora que você encontra aqui, ela se traduziu da palavra grega gênea, que fala de linhagem ou descendência natural. Então, foi traduzido para geração. De uma palavra grega, gênea. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, olha, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta gênea. Ou quer dizer, sobre a vossa linhagem, ou sobre a vossa descendência, sobre os vossos filhos. A palavra raiz é genus, de onde nós temos nossa palavra genes, que hoje é muito bem estudada na cartografia biológica, quando estão se estudando o nosso DNA. E aí, pelo estudo do DNA, sabe-se de quem você descende, sabe-se que tipo de doença você tem, apenas com um fio de cabelo seu poderá ser descoberto que tipo de enfermidade você manifestaria numa idade adulta e todas estas coisas. Daí vem, você tem hoje o estudo do DNA. Daí vem, vem da palavra genes, que é a palavra raiz. E foi esta palavra que Jesus usou quando ele disse, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Porque o DNA prova de quem você é filho, de onde você veio, de qual fonte você procede. Portanto, note que Jesus disse, todas estas coisas têm que vir sobre vossa linhagem. Isso vai ter que acompanhar. Agora, o que é? Que coisa nós pedimos? O que estamos buscando? O que estamos necessitando? Nós podemos ler de novo suas palavras aqui nas Escrituras, no versículo 29 deste mesmo capítulo aqui que nós estamos estudando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Então Jesus os chama de hipócritas. Por quê? Eles construíam as tumbas dos profetas. Onde está sepultado tal profeta? Eles iam lá, faziam aquele sepulcro, aquela coisa bonita e tudo mais. E eles decoravam as tumbas daqueles que foram devidamente sábios, os escribas, justamente como hoje nós encontramos também na mensagem. A mesma coisa você encontra hoje. Hoje, eles colocam flores sobre a tumba dos Mombrana. Eles colocam flores ali e constroem monumentos.
Amanhã, depois, se tivermos tempo, o irmão Liveio também partir para casa, futuramente você vai ver quantas pessoas vão querer tirar fotografia ao redor da tumba do irmão Liveio e colocar flores e dizer, esse foi um verdadeiro pregador do Evangelho, depois que ele morreu. Eles fazem isto hoje. Visitam e tiram fotos ao redor da tumba do irmão Branham e colocam flores e monumentos, constroem monumentos virtuosos ali. Tem a grande tumba de John Wesley, dos grandes pregadores, e hoje as igrejas fazem, quando fazem suas visitas e caravanas vão visitar e tudo mais, mas quanto ao chegar a crer no que estes homens de Deus pregaram, não, estão longe de poder sujeitar-se à doutrina que esses homens de Deus representaram. Enquanto esses homens estavam vivos, eles não quiseram, eles rejeitaram. E aí depois a próxima geração, ou os filhos dos que rejeitaram, começarão então a fazer o quê? A visitar os sepulcros. E ainda dirão assim, olha, se eu tivesse vivido nos dias tais, eu não teria rejeitado. Aí vão lá e enfeitam a sepultura e enfeitam as suas tumbas. Mas, no entanto, Jesus os chamou de hipócrita. E é isto que são. E Jesus disse assim, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não haveríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Isto é o que dizem. Sempre olhando atrás, sempre olhando para trás, e sempre olhando adiante, mas deixando de reconhecer o que Deus está fazendo agora. Como ficamos a gravação, a transmissão? Então aí é isto que acontece. Sempre olhando para trás, sempre olhando para frente, mas eles não reconhecem o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. De modo que eles adornam as tumbas e falam muito bem sobre os profetas. Mas Jesus os chama de hipócritas. E disse, versículo 31, pode olhar aí nas suas escrituras, esqueçam que os que estão trabalhando. Seu movimento é ouvir. Então veja o versículo 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E o que isto quer dizer? Bem, mas eu sou simplesmente filho deles, eu não sou os que mataram. Mas a medida dos pais estava nos filhos. A medida dos pais estava nos filhos. E aqueles mesmos que estavam enfeitando os túmulos do profeta, estavam rejeitando o que Deus estava fazendo naquele dia. E estavam prontos para matar o profeta do dia, que era o Senhor Jesus. E estavam rejeitando. Então eles estavam prontos para matar também. Para que a geração futura dissesse, nossa, tadinho de Jesus. Mas se tivesse vindo no seu dia, tinha matado do jeito que seus pais fizeram. Então, aí que está a questão de você saber qual é a sua descendência, qual é a sua linhagem. Ora, meus irmãos, Jesus lhes dizia que eles eram filhos que mataram os profetas. Jesus estava dizendo assim, olha, vós mataste os profetas? Não, Jesus disse, vocês são filhos dos que mataram os profetas. Por quê? A lei da reprodução nos diz que cada semente deve produzir segundo o seu gênero. E então ele disse, versículo 32, enchei vós, pois, a medida, que significa a porção de vossos pais. Enchei, pois, vós a medida dos vossos pais. Então nós precisamos descobrir qual é esta porção. Que estes filhos que estavam adornando as tumbas teriam que encher. Versículo 33, serpente, raça, quer dizer, geração. Genes, o DNA mostrava isto. Versículo 33. Serpente, raça. Eu estava chamando de geração. Esta palavra geração vem de uma palavra grega que quer dizer condescendência ou semente. Veja, assim que Jesus os chama semente da serpente, que foi semeada lá atrás. E ele continua, geração de víboras, que é raça de víboras. Estou no versículo 33. Geração de víboras. E a palavra víbora, que foi tomada aqui,
Ela foi tomada de uma palavra grega que quer dizer uma víbora ou descendente de víboras. E isso sendo dirigido aos homens hábeis. Jesus estava dirigindo esta palavra víboras, mostrando que eles eram homens hábeis, sabe? Tinham uma grande habilidade. Por isso Jesus diz assim, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Eles têm uma prudência tremenda, eles têm um cuidado, eles são habilidosos no falar, no acusar, no interagir, tudo, eles têm uma habilidade terrível. E se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Se possível fosse, enganaria os eleitos. Se existe um problema, se existe hoje perigo de ser enganado, é dentro da mensagem do dia. Entende? É dentro. É no Éden, é no jardim. É onde está a palavra sendo semeada. É na essência primordial. Então Jesus estava dirigindo isto a homens hábeis, malignos, maus. Em outras palavras, eram semente da serpente. Então logo Jesus, depois de que disse serpente, raça de víbora, Jesus disse, como escapareis da condenação do inferno? Como escapar? E por que ele diria isto? Porque Jesus disse isso a eles? Porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E uma vez que eles eram mensageiros de Satanás, porque eles tinham uma habilidade terrível de torcer a palavra, de torcer as escrituras, como a serpente fez. E a serpente, sendo ungida por Satanás, ela torceu a palavra de Deus e assim seduziu a Eva. E do mesmo jeito o diabo unge a determinadas pessoas, e elas são habilidosamente capazes de enganar mentes e corações, a ponto de desviar as pessoas da verdade. Então o diabo foi feito, preparado para o diabo e seus anjos, e a palavra anjos quer dizer mensageiros, enviados. Então agora Jesus estava dizendo, vós sois dele. E não adianta vocês quererem se esconder em qualquer um outro lugar, porque vocês não poderão escapar da condenação do inferno. Então observe o versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Bem, notem, Jesus aqui, ele está se referindo ao futuro. Eu gostaria que vocês olhassem para cá, para não perder o culto, enquanto os irmãos estão trabalhando. Observe isso. Jesus aqui está falando do futuro. Eis que eu vos envio profetas. Ele estava falando de um tempo futuro, que ele ia enviar profetas para as pessoas. Agora ele estava falando a uma geração que era um descendente dos que mataram os profetas. E isso está sendo alertado no tempo do fim, para que você descubra se você também é filho, é geração, é descendência daqueles que mataram a Jesus, daqueles que mataram os profetas que Jesus enviou, os homens sábios que ele enviou durante as eras, e ao último profeta que ele prometeu enviar, aqueles que rejeitaram sua mensagem. Você tem que descobrir se você também é filho deles, é descendência deles. Observe, versículo 34 ainda. Portanto, eis que eu vos envio profetas e o quê? E sábios. Eu achei que tinha mais pessoas lendo. E sábios. Agora, o que seria um homem sábio? Estes homens sábios, eles são mestres cristãos. Homens sábios. Jesus prometeu enviar profetas e sábios. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se Deus envia um profeta e a palavra vem ao profeta, você vai ter que perceber que vai chegar um momento que Deus vai tirar o profeta de cena. E se não houver dali por diante homens sábios, as palavras do profeta se perderão nas areias do tempo e serão deturpadas e serão interpretadas. Então Deus prometeu enviar profetas e depois também homens sábios. Estes homens sábios são mestres religiosos, instruídos de sua aprendizagem e habilidade para ensinar. Eles são mestres, eles têm habilidade para ensinar para as pessoas. E estes mestres vão ensinar aquilo que Deus falou através do profeta. O verdadeiro mestre, o ministério de mestre, o ofício de mestre, ele não tem
uma doutrina sua, uma interpretação própria, uma revelação própria. O mestre vem esclarecendo para vocês com a sabedoria de Deus, porque ele tem em si o espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação para levar ao povo a não se desviar daquilo que Deus falou pelo profeta. Então Deus disse: eu vos envio sábios, eu vos envio profetas e sábios. Então, uma vez que Deus manda o profeta e envia homens sábios, estes homens sábios, eles têm habilidade para ensinar, para que as pessoas possam entender o que o profeta disse. Mas Jesus disse que enviaria outra coisa também. Eu vos envio profetas, sábios e escribas. Então agora você encontra que esses homens escribas são também mestres, instruídos de sua aprendizagem e habilidade. Eles têm uma habilidade tremenda de não somente ensinar, mas a ponto de escrever o ensinamento, de perpetuar a linguagem profética que foi falada, para que na geração futura, aqueles descendentes dos que aceitaram possam aceitar também. E quando os descendentes do que aceitaram aceitam, eles enchem a medida de seus pais neles mesmos. Porque estamos falando de Gênesis, porção daquilo que cabe em você. Então você vai encontrar que estes são abençoados em recepcionar em suas vidas as coisas do reino de Deus. Mas você observe, olhe, que esta linhagem fará a estes homens que Deus envia o que acontece. Aí, o que ele diz aqui? Bem, eu envio profetas, estamos no versículo 34 ainda. Eu envio profetas, sábios e escribas. E a um deles matareis e crucificareis. Jesus está falando aqui para a outra semente. A um deles matareis e crucificareis. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue justo que foi derramado sobre a terra. E o pior é que sobre estas pessoas que rejeitam de cada geração, não cai sobre eles apenas a responsabilidade do sangue daqueles que mataram ou rejeitaram, mas tudo o que aconteceu desde o princípio. Jesus disse: olha, o sangue que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Entenda agora que Jesus, em seus dias, ele falou de Abel até o último do seu dia, que foi o sacerdote Zacarias. Mas Jesus, o mesmo ontem e hoje eternamente, mostra para essa geração, desde Abel até o último que foi rejeitado hoje. A responsabilidade e o sangue dessas pessoas recai sobre esses que rejeitam. Desde lá, o peso, o fardo é muito grande. Aí ele diz: que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Bem, meus irmãos, agora a pergunta real para nós é esta: como nós podemos dizer de qual linhagem é uma pessoa? Como nós podemos dizer? Como você pode dizer de qual linhagem é um homem ou uma mulher? Bem, muitos reclamam ser seguidores dos profetas. Muitos reclamam. Mas ainda isso não quer dizer que são de Deus. Porque aqueles que Jesus estava advertindo, brigando com eles, vamos dizer assim, eles estavam dizendo que eram filhos de Abraão e seguidores de Moisés. Então muitos hoje podem dizer que são seguidores dos profetas, da palavra de Deus que veio através dos profetas. Isto não significa que eles são filhos de Deus. Porque Jesus nos disse que esta linhagem da semente da serpente adornam as tumbas dos profetas. Eles gostam. Eles se sentem bem, é como se fosse para, vamos dizer assim, tirar uma descarga, um peso da consciência deles. Entende? E eles adornam o sepulcro, as tumbas dos profetas. Seriam religiosos, não é? Fariam atos de caridade, fora de entusiasmo, sabe? Era como se os profetas para eles ainda estivessem vivos. Essas coisas. Agora, quando o homem, todavia, está vivo, eles odeiam aquilo que o homem defende. Muitos que hoje dizem ser da mensagem
se tivesse vivido nos dias de William Branham, estaria odiando William Branham. Porque William Branham poderia discernir os pensamentos e a intenção dos corações. Muitos que hoje diz seguidor de Jesus, se tivesse vivido nos dias de Jesus, teria odiado ao Senhor Jesus, porque Jesus não ia dar tapinha nas costas de quem quer que seja, e assim sucessivamente. Mas depois que estão mortos, depois que estes homens de Deus estão mortos, eles não podem falar palavras suficientemente boas para eles, ou atingi-los de alguma forma, entende? Então eles vão fazer suas decorações nas tumbas, sabe, nossa, vê esse livro aqui, foi escrito por um homem de Deus, aqui jaz fulano de tal, e a Bíblia é a palavra de Deus. Todavia são coisas exteriores. Eles dizem respeitar, mas respeitar o quê? Uma palavra morta, respeitar o quê? A tumba de um defunto, o que eles creem? Adianta você colocar enfeites e colocar flores em tumbas de homens virtuosos? Sendo que se aquele homem tivesse vivo, a pregação dele atingiria seu problema e você o odiaria e, se possível, mataria? O que adianta depois? Depois que estão mortos, já não são a luz. Por isso foi dito nos dias de Jesus, por um pouco vocês terão esta luz. Mas chegou o momento desta luz sair de cena e passar esta obrigação para o próximo. Então ele disse, vós sois a luz do mundo. Mas do mesmo jeito que ele, como a luz, foi rejeitada, ele já disse, vocês serão odiados e perseguidos de cidade em cidade, vos matarão e vos apedrejarão por amor ao meu nome. Então aqueles que se tornaram a luz, que levaram a palavra de Deus adiante, eles também foram perseguidos. Então quando estes homens já não são a luz, então eles querem dizer, olha, São Pedro, São Paulo, São Tiago, São Bartolomeu, Santa Maria, entende? E todas essas coisas. Mas se eles tivessem vivido nos dias de Maria, não teriam obedecido a palavra dela, dizendo, fazeis tudo o que ele vos disser. E são essas coisas. Não são mais a luz para o seu dia. Então, as pessoas correm atrás de um clarão, de uma resta, de uma sombra. Eles foram a luz quando estavam em evidência. Mas uma vez que estão mortos, sua própria luz já não pode sair. Entende? Já não pode sair. E Jesus disse, aqueles que tiram o melhor partido dos profetas mortos são os filhos daqueles que puseram os profetas no sepulcro. Hoje muita gente pode tomar partido e ter grande extorsão dentro desta mensagem, pregando esta mensagem, usufruindo deste conhecimento, porque o profeta já se foi, o profeta já morreu. Então eles hoje podem tomar partido e ganhar com isto, ganhar a vida com isto, enriquecer com isto, enriquecer às custas desta mensagem. Fundar império em nome de uma mensagem tão santa e sagrada. Mas se o mensageiro estivesse vivo hoje, como há anos atrás, eles não teriam coragem de se dizer seguidor de William Branham e agindo da forma que agem. Porque a luz os atingiria e os deixaria cegos no chão, pedindo por misericórdia. Jesus disse, o apóstolo João nos afirmou, ele disse que muitos enganadores têm entrado no mundo, de sorte que somos ordenados para provar cada espírito. Provai os espíritos, para ver se são de Deus ou não. Então precisamos provar de qual fonte da vida estamos descendendo. Se existe uma grande fonte da vida e é Deus mesmo, e ela flui de Deus para seu filho, para depois aos outros filhos, e isso vem de geração em geração, e da mesma forma a descendência da serpente, eles têm passado isso de geração em geração, dos pais aos filhos, e assim sucessivamente. Então temos que provar, temos que ter a prova da nossa fonte de vida, de que participamos disso ou não. E o profeta de Deus disse, Senhor Jesus, tu, grande fonte de vida, flui através de nós hoje, Senhor. Quando ele começou a pregar a mensagem obra-prima, o apóstolo Paulo nos disse que cada filho que vem a Deus, ele tem que ser primeiro provado e, de alguma forma, examinado. Tem que ser provado e examinado. Então, meus irmãos, a prova é um dos instrumentos mais importantes nas mãos de Deus para o crente hoje. A prova.
E se Deus sabe como provar cada um, de acordo com a capacidade de cada um, como será que Deus nos prova para ver se realmente somos seus filhos ou não? Porque quando Deus prova, Deus não está querendo ver a prova, porque Ele sabe quem são seus filhos. A Bíblia diz isto. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a Bíblia diz, o Senhor conhece os que são seus. Todos que se diz dele, então aparte-se da iniquidade. Então Deus conhece, mas por que será que Ele nos prova? É para saber alguma coisa? Não, Deus já sabe. O teste de DNA está com Ele mesmo. O profeta de Deus não disse que Deus deixou o lado negativo consigo mesmo, Ele guardou e está aqui, aqui está o negativo do positivo que está com Deus, então Ele sabe. Mas por que será que Ele nos prova? E por que será que o apóstolo diz provar os espíritos para ver se são de Deus ou não? Esta prova mostrará para você mesmo e para os outros quem você é. Deus lhe dá coisas boas para ver o que vai fazer com elas. Será isto? O que é que eu vou fazer com essa coisa boa que Deus me deu? Olha, Deus te dá oportunidade para provar se você vai servir a Deus ou ao homem. Mas Deus sabe quem você vai servir. Mas você primeiro tem que ter esta prova. E daí a pouco você descobre, meu Deus, eu pensei que eu estava servindo Ele, eu estou fazendo a vontade do homem. Eu pensei que eu estava servindo a Deus, eu estou fazendo a minha própria vontade. Mas você só descobre isso quando vir as provas para você. Enquanto estiver tudo bem, oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E teu sentido enganoso é o coração do homem. Mas quando chega o momento da prova, você próprio vai saber. Você próprio saberá. Deus lhe dá dons, dádivas, sabe? Para ver se você usa essas coisas para seu reino. Observe as coisas que Deus te deu. Observe as bênçãos que Ele colocou em sua mão. Se você vivesse aí num ambiente escuro, precisando da luz da vela, da lamparina, e você, oh meu Deus, como eu gostaria que a luz elétrica chegasse aqui. Sabe qual é a primeira coisa que você ia colocar diante de Deus? Oh Senhor, se eu tivesse uma luz tão boa como aquela que eu vejo em tais lugares, eu leria mais. Eu leria mais as escrituras. Eu leria mais as mensagens. Sabe, na luz do candeeiro, eu passava a noite inteira lendo gibi, historinha infantil, de tio Patinho, não sei de quê, não sei de quê, eu com meus 10 anos, 12 anos. Eu passava a noite inteira gastando querosene do velho pai, lendo as histórias. Agora, por que eu não passaria a noite inteira lendo sobre a mensagem, lendo sobre a palavra de Deus? Entende? Então imagine se você vivesse na situação, a primeira coisa que você apresentaria era isto. Eu poderia ler mais, porque eu ia enxergar melhor e tudo mais. Aí Deus te deu isto, colocou isso em tuas mãos. Isso é apenas vamos dizer assim, um exemplo. Como é que você usa isso? Oh Senhor, se eu tivesse um bom par de sapatos, se eu tivesse uma boa roupa, se eu tivesse uma saúde melhor, se eu tivesse olhos melhores, se a catarata não estivesse comendo meus olhos. E assim vai. Ah, se eu tivesse isso, aí você mora longe da igreja. Ah, se eu tivesse um carro. Quantas provas já tivemos disso? Pessoas que diziam, se eu tivesse um carro, eu iria mais nos cultos. Deus colocou o carro em sua mão. Vem? Não, senhores. Porque Deus está provando cada um de nós. Eu poderia ser mais claro e falar sobre nós, assim, como um grupo de irmãos, como uma família. E poderia apresentar o caso de cada um de nós. Você ficaria... Aí é que você ia dar na telha, cair em si e dizer, realmente é isso que eu tenho feito. Eu vou falar apenas por parábolas. Deus lhe dá dons, dádivas. E estas coisas, Ele quer saber, Ele está dando a prova para ver se você usará isto para o seu reino ou para seus interesses egoístas. É interesse egoísta uma vez que não é para o reino de Deus, uma vez que é apenas para alegria própria, para benefício próprio, para satisfazer sua vontade, satisfazer seu desejo. Você está com os olhos voltados para si, apenas isso. No livro dos Salmos se nos diz que Ele nos dá dons, sabe? E ainda para os rebeldes, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro, deu dons aos homens e até aos rebeldes. Também tem feito o mesmo. Se você observar em todos os campos da nossa vida, Deus tem dado dinheiro às pessoas, tem deixado as pessoas adquirir fama, popularidade e até enriquecerem. Deus tem colocado capacidade
grandes grupos em mãos de ministros, pastores dos estrangeiros, aqui no país, seja onde for, para ver o que eles farão com isso. E o dinheiro é uma grande prova. O dinheiro é uma grande prova. Nós temos, de alguma forma, que agradecer a Deus por não termos mais do que temos. A necessidade é grande para fazer mais e melhor. E me pergunto, se Deus colocasse um poder de compra, vamos dizer assim, muito grande na mão desta igreja, o que faríamos com isso? O que faríamos com isso? Às vezes tem irmãos que perguntam, como você consegue fazer tanta coisa se não tem condições para isso? Digo, eu não sei. Talvez se tivesse mais do que temos, não estaríamos fazendo nada. Não estaríamos fazendo nada disso. Não é fácil você ver sempre com as contas em vermelho. No entanto, está sendo feito. Mas aqueles que passaram do vermelho para o verde tiveram abundância e encheram celeiros. Nós temos visto os resultados, e os resultados não são tão bons. Então não vamos falar sobre isso, vamos falar de coisas boas. Mas observe aqui, Deus dá a você uma oportunidade, e nesta oportunidade Ele te dá um trabalho muito bom a um homem, só para ver se o homem vai servir a Deus ou ao homem, porque o trabalho é muito bom. Aí daqui a pouco vem a aprovação. E por o trabalho ser muito bom, você começa então a pender para o lado do homem. Daqui a pouco está você mentindo pela empresa que ela é muito boa, dá toda a cobertura necessária. Entende? Daqui a pouco você está fazendo maus negócios e tudo mais. Aí você diz, Deus me deu um serviço, Deus me deu um emprego, o emprego é muito bom, eu ganho muito bem. E você então deixa de servir a Deus e começa a servir ao homem. Eu quero deixar registrado para vocês uma citação do irmão Kosorek, pastor que está vindo para cá na semana que vem. Ele disse em um dos seus sermões a seguinte frase: eu estava dotado para jogar futebol, é o futebol americano, e em meus dias eu era um dos melhores na nação. Mas Deus também me deu sua mensagem, e eu escolhi a mensagem acima do dinheiro. Vocês entenderam isso? Ele poderia ser o melhor jogador de futebol da sua época, mas ele escolheu ser o ministro desta mensagem. Agora, Deus também pode dar a você oportunidades. Mas não pense você que cada trabalho que você tem é Deus te abençoando. Não pense você que cada coisa que chega em suas mãos é Deus te abençoando. Aquilo não passa de um teste, de uma prova, de como você atuará e trabalhará com aquilo e usará aquilo. Algumas oportunidades de trabalho, eu estou citando trabalho, mas poderíamos falar muitas outras coisas, viu? São para provar a você que tipo de espírito te motiva. Digamos que você não tivesse pé e você pedisse a Deus um bom par de pernas. Então Deus te daria isto como uma prova, para que você descobrisse que tipo de espírito está te motivando, para onde iria teus pés, para onde ele te levaria. Meus amigos, não espere que eu seja claro a ponto de poder destrinchar cada coisa. Deixa eu dar apenas um exemplo e você tira todos os exemplos daí por diante, senão não adianta nada você vir para os cultos. É o amor a Deus, sabe? Seu primeiro amor. Ou o amor ao dinheiro. Ou você ama a Deus acima de todas as coisas, ou você rapidamente passará aquilo para outras partes. E tem pessoas jovens na igreja, às vezes tudo que pede é um namorado, uma namorada. Só isso. Um noivo, uma noiva, um casamento. E pedem, e acham que a vida está resumida naquilo. Então Deus dá essa oportunidade. E coloca diante dele, coloca diante dela, o moço, a moça. Entende? E às vezes diz, olha, Deus ouviu minhas orações. Então Deus vai te provar com aquilo, para saber se você vai obedecê-lo ou vai seguir simplesmente o desejo do seu coração.
Agora, aquilo que o teu coração deseja, se aquele desejo não for segundo a vontade de Deus, então o desejo é enganoso e não vai ser muito bom para você. Lá na frente você verá os resultados. Qualquer um de nós poderemos ver os resultados da nossa própria escolha. Então observe. Eu quero deixar para vocês outra citação do irmão Brian Kousurek. Ele diz assim: Eu deixei 6, agora contei certo, né? Eu deixei 6 oportunidades de trabalho em um ano. Durante um ano, 6 oportunidades de trabalho. Cada um valia bem um saldo por cima de 6 dígitos. E ainda com bônus extraordinários. E porque eu os tenho deixado, quer dizer, porque eu não fui, porque eu teria que sair do meu posto de dever aqui, como seu pastor, então houve essas oportunidades de trabalho, porque Deus queria abençoar-me e provar-me. Então, ele descobriu que a única forma de ser abençoado era permanecer no posto do seu dever, fazendo o trabalho que ele sentia de Deus ter sido chamado a fazer. Teria que ser dito melhor para as pessoas qual a diferença. Ou a pessoa poderia tomar algumas decisões em suas vidas, uma decisão muito crítica, que iam deixá-las obcecadas o resto de suas vidas. Então elas têm que saber essa diferença. As Escrituras nos ordenam e diz assim, olha, tudo que fizerdes, seja por palavra ou por obra, faça tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo que fizerdes. Então, estamos fazendo cada coisa mediante a oração e súplica a Deus. Tudo que você for fazer, então você faça aquilo mediante a oração, mediante súplica a Deus. Não é só porque se apresentou uma boa oportunidade de uma casa bem baratinho para você comprar, que você vai comprar aquilo. Não é só porque apresentou-se uma prova, aliás, uma oportunidade de você se dar bem na vida, de alguma forma, que você vai encarar aquilo. Quando Deus nos chama para nos aproximar dele, logo você observa que o diabo começa a chamar sua atenção com outras coisas. Ele começa a mostrar outras coisas, boas tentações. Ele não vai te mostrar coisa ruim. Observe que o que foi oferecido para Eva era bom para ser comido e agradável aos olhos. Então tudo que o diabo vai colocar diante de você, ele não vai mostrar para você vamos dizer assim, um fígado, um rins, uma moela, se tivéssemos, né? Um órgão comido pelo câncer. O diabo não vai apresentar para você uma garganta, as cordas vocais, a garganta corroída pelo câncer. Não, ele vai colocar no teu sentido o bom cheiro do fumo, do alcatrão, da nicotina. Entende? E aquilo mexe com o teu sentido. Ele nunca vai mostrar para você o teu pulmão comido pelo câncer. De forma nenhuma. Ele não vai mostrar o lado ruim das coisas. Ele vai te mostrar algo que seja agradável aos teus sentidos. A visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. O diabo não vai se apresentar para você, mostrar, vamos dizer assim, o lago de fogo para você. Não, senhores. Ele não vai mostrar para você os demônios, seus anjos caídos. Não. Ele vai possuir corpos e vai te mostrar ali um homem, um bonito, atraente, uma mulher que chame tua atenção. É isso que ele vai mostrar. Aquilo é agradável à vista. Mas se você estiver debaixo de oração, isso quer dizer, o que seria oração? Oração. Frases são oração. Palavras são oração. Se você estiver debaixo da palavra, se você estiver debaixo daquilo que foi dito, e o que oração é conversar com Deus. Agora, o que você vai conversar com Deus? Não procure conversar nada que seja diferente daquilo que está escrito, porque Deus não vai fazer. A verdadeira oração, ela estará acobertada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Então observe, quando você está sob oração, sobre súplica a Deus, então você vai ter que observar que cada vez que isto vem a você, você tem que discernir se aquilo é de Deus ou não. Mas você sabe que essas tentações que o diabo te apresenta, Deus permite que seja apresentada a você. E eu sei que meu tempo já está se indo e eu estou agora começando a minha mensagem. Satanás veio a Deus e Deus se jactanciou do seu servo. Deus elogiou
muito a Jó diante de Satanás. Satanás disse: pois a razão que Jó é tão fiel é porque tu tem abençoado a ele. Jó é servo fiel, ele cumpre minha palavra e tal. O diabo disse: claro, tudo que ele precisa tu tens entregue. Ele não necessita de nada porque tu dá tudo, então é fácil te servir assim. Bem, então Deus disse: muito bem, Satanás, Jó é teu. Faz com ele o que desejares, só não pode matar, não pode tocar na sua alma. Mas tira tudo aquilo que eu te dei. Tira tudo. Bem, aqueles que estavam ao redor de Jó disseram que Jó estava em pecado. Disseram que Jó tinha cometido alguma falha contra Deus, estava escondendo aquilo. E Jó, ele permaneceu. A resposta de Jó era assim: olha, mesmo que Deus me mate, ainda assim o amarei. Você sabe o que significa isso? Todo mundo diz que ama a Deus. Agora Jó sabia porque estava dizendo que o amava. Porque Jó era um profeta. Agora, quando o Filho de Deus veio, ele disse o quê? Vocês provam que me amam se guardam os meus mandamentos. Jó estava dizendo o quê então? Mesmo que Deus me mate, mesmo que Deus me coloque nas profundezas, mesmo assim eu obedecerei sua voz, mesmo assim eu obedecerei seu mandamento. Mesmo que ele me mate, eu continuarei amando a ele. Então foi dado ao diabo a permissão para tirar seus filhos, tirar seus bens e tudo que ele tinha, menos sua esposa. E eu quero que vocês observem isso aqui. Foi tirado tudo dele, menos sua esposa. Bem, por que será que o diabo não matou a mulher de Jó? Por que matou seus camelos, derrubou suas casas, destruiu suas fazendas, seu gado, suas ovelhas e bois e cavalos, jumentos e tudo? A Bíblia cita tudo isso. Tirou seus filhos. E por que o diabo não mexeu, não matou sua esposa? Não tirou também como tirou seus filhos? Por que razão a esposa ficou? Porque sabia que Jó podia resistir a todas as dores possíveis que um homem pode suportar. O diabo sabia que Jó poderia suportar o sofrimento de ficar sem seus filhos, poderia suportar as enfermidades, mas uma língua afiada de uma esposa amarga, isto era demais para Jó, e por isto ela foi mantida para ser como uma ferida aberta em seu corpo, com a língua afiada. No pior momento, na pior situação, ela se ali como um opróbrio em sua vida. Mas vamos aqui. Vemos que Jó, mesmo assim, ele permaneceu de pé diante da prova. E disse: tu fala como uma louca. Deus deu, Deus tomou. Vocês têm que saber de uma coisa. Se estas provas chegaram para Jó, e o profeta de Deus pegou a mensagem dizendo assim: olha, todo filho de Deus tem que ser provado, e assim como Abraão foi provado, e veio a última prova para Abraão, virá a última prova para você também. Então você tem que saber que suas provas também vão chegar, se não chegaram. Se não chegaram, vão chegar. Se você de fato é filho de Deus ou não. Então no momento que a prova chegar, você vai descobrir que tipo de espírito está te motivando, está te inspirando. É como você vai fazer a prova. Como você vai passar. Porque Paulo nos disse que se não podemos estar de pé diante do castigo, sabe? Que é a prova do filho. Ou você acha que a prova do filho, o castigo, quando se castiga o filho. Mas como é que Deus te castiga? É quando ele envia a aprovação, é quando ele envia a prova. E às vezes muita gente pensa que a aprovação é só estar no leito de hospital. Não, senhores. Às vezes é num lugar muito belo, muito bonito, com pessoas bem agradáveis, ter uma boa companhia, sabe, encontrar a pessoa do seu sonho, como você acha que é a pessoa dos seus sonhos. Então é só sonho. É só sonho. Deus não é sonho, Deus é real. O que Deus dá para você não é sonho, é realidade. É realidade. Quando se trata de homem e mulher, o Lembrando disse, depois da salvação, o que Deus tem de melhor para o homem é uma verdadeira esposa. A primeira coisa, a melhor coisa que Deus tem para nós é a salvação. Em segundo lugar, uma esposa. Então não é seu sonho, não é simplesmente o que você sonha, a sua imaginação. São coisas reais. Porque aquilo que é sonho, fantasia, isto é algo que provém do seu coração, apenas disso, e o coração do homem é enganoso. Agora, quando vem do coração de Deus, da grande fonte da vida, e flui através de você, então é bênção, é só bênção, é a bênção de Deus. Então Paulo disse, se você não pode ficar de pé diante da prova, então você não é filho, então não somos filhos, somos nascidos bastardos.
Então, quando isso acontece, quer dizer que somos ilegítimos, realmente a palavra, ilegítimos à palavra, quer dizer, ela não nos gerou. E, assim, a vida de Deus, ilegítimos da vida de Deus. Entende? Porque como temos encontrado nesta série, como temos aprendido desde o primeiro culto que tivemos sobre a fonte da vida, você descobre que esta vida flui do trono da graça. E assim que, observe, nós vemos a disputa de Jesus com os fariseus. Houve uma disputa aqui, acerca da autenticidade deles. Aqueles que são verdadeiros filhos de Deus ou não. Foi uma disputa acirrada. E nós vamos encerrar um pouquinho com essa disputa outra vez. Eu quero que vocês adiante abrindo aí as escrituras no livro de João, capítulo 8. Já procure aí para encerrarmos com estas escrituras. Nós vemos essa disputa. Porque depois de tudo, vamos enfrentar isto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Bem, e mesmo a semente da serpente, eles pensam que são filhos do Deus onipotente. Bem, por isso que é enganoso o coração do homem. A semente da serpente pensam que são filhos de Deus onipotente. E não vá dizer que não são, que eles ficam bravos. Eles ficam zangados. E você descobre que Caim, por não poder matar a Deus, então ele matou seu irmão. Então é muito fácil, a qualquer momento, agarrar você pelo pescoço. Eles não querem ser chamados de filho da serpente. E para eles ser chamados de filho da serpente, não precisa você dizer que eles são filhos da serpente. É só você mostrar para eles a palavra de Deus. A verdade da palavra. E aqui nos deixam irritados. Foi o que o homem disse: olha, eu não gosto de ler as mensagens de William Branham porque ela me chama de corvo, de urubu. O outro irmão disse: toda vez que eu leio, ela me chama de águia. Que diferença. Não é? Então, por que será que Satanás caiu no princípio? Bem, porque tratou de se fazer igual a Deus. A verdade é essa. E como é que ele tratou de se fazer igual a Deus? Ele tratou de reclamar ser filho de Deus. Na outra mensagem, no Brandiz, ele desejou ter um reino igual ao de Miguel. Miguel era Cristo, filho de Deus. Então descubra isto, aprenda isto agora. A queda do diabo foi porque ele tratou de se fazer igual a Deus. E ele tratou de se fazer igual a Deus, reclamando ser filho de Deus, como Jesus era. E ele não era filho de Deus, ele foi criado. Não foi gerado como foi Jesus. Ele foi criado. Por isso que tudo isto, a queda, foi antes de Adão. Porque do pai ao filho, Jesus. E depois o que? Façamos o homem. Entende? Façamos o homem. A queda foi antes disso. Então ele tentou se fazer igual a Deus quando reclamou que também era filho de Deus. E Deus não poderia ter dois filhos ali. Só tinha um unigênito. O Logos que saiu de Deus. Então Deus, naquele tempo, naquele início, deu a ele uma mordomia por cima dos anjos. Ele era um mordomo ali por cima dos anjos, sabe? Fez o que é superior. No lugar que houvesse sido melhor para o reino de Deus, colocou ele ali para cuidar dos anjos e tudo mais. Então você vai observar agora, em João capítulo 8, versículo 38. Vamos parando por essas escrituras aqui, não é? Para continuarmos no próximo culto. João 8, 38, ele diz: eu falo do que vi junto de meu Pai. Viu? Quer dizer, Jesus não estava falando por si mesmo, nem falando qualquer coisa que aprendeu, ou como dizem esses ateus hipócritas incrédulos, que Jesus aprendeu as coisas lá na Índia, não sei aonde, no Tibete e tudo mais. Jesus tinha uma fonte, e é para esta fonte que nós estamos retornando. Viu? Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus estava se referindo a quem? A seu Pai, a grande fonte da vida. E apontando para estes que tinham aprendido também daquele que eles tinham se originado. Observe, Jesus nos mostra que as coisas que fazemos, nos mostra de qual linhagem somos, ou de onde temos originado nossa fonte. Então, observe, versículo 19 de João 3. Segure isso que você está aí, enquanto eu leio aqui mais um pouco.
Vamos para João 3. Vamos lá para João 3 rapidamente. Vamos aqui para João 3. Versículo 19. Onde Jesus diz assim, olha: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Observe isso, viu? A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É assim que está na sua escritura, né? João 3,19. Bem, em lugar de sugerir para nós que eles amaram a luz, mas não tanto que eles amaram a escuridão, é como se a escritura estivesse sugerindo isso. Eles amaram a luz, mas amaram mais as trevas. Isso não quer dizer isto. Entende? Observe, vou ler outra vez o finalzinho do versículo 19, de João 3. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. É importante você saber que isto aqui não está nos dizendo que eles amaram a luz, mas também amaram as trevas, e ainda mais do que amaram a luz. Não, senhores. Significa que eles amaram a escuridão em lugar da luz. Eles escolheram isso. Em outras palavras, eles escolheram amar a escuridão. E quando escolheram amar a escuridão, mesmo com um pensamentozinho lá, mas ali também tem coisa boa, ali também tem coisa boa, Jesus disse: não adianta, não dá para servir a dois senhores. Escolheram. Agora observe o final do versículo 19 ainda. Porque as suas obras eram más. Foi por isso que eles amaram mais as trevas. Porque as suas obras eram más. Agora, o que são estas obras más? Fiquem de pé. Sei que vocês estão cansados já e nós estamos encerrando por aqui. O que seriam essas obras más que Jesus está se referindo aqui? Então é importante sabermos disso. Eles amaram mais as trevas, escolheram amar as trevas no lugar da luz, porque as obras deles eram obras más. A palavra grega aqui é ergon, que significa o negócio, emprego, ocupação, empresa. Por isso que o grego é uma língua universal e perfeita, no sentido da linguagem humana. Isso Mombrand diz: Deus usou 3 raças para trazer sua palavra adiante. Foi os judeus com o verdadeiro evangelho, por isso diz: a salvação veio dos judeus, os romanos com o império na abertura de estrada e tudo mais para levar adiante, não é? E os gregos com uma língua universal. Cada coisa significa isto e isto. Então observe, as suas obras eram más. E a palavra foi traduzida aqui da palavra grega ergon, que significa negócio, emprego, ocupação, empresa, compromisso. Isso é o topo do significado. Em segunda parte vem qualquer produto, qualquer coisa alcançado à mão, arte, indústria ou mente. Terceiro patamar do significado da palavra ergon: um ato feito ou uma coisa feita. Em outras palavras, ali há opções do que fazer e quanto fazê-lo. Então Jesus nos explica porque eles escolheram o caminho mau de vida. Jesus diz: vocês escolheram isto. Tinha muitas coisas o que fazer, e vocês escolheram fazer isto. Então versículo 20, Jesus explica: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque um filho de Deus, quando ele faz obras que são reprováveis, então ele terá que se aproximar da luz. Porque, puxa vida, barata não quer saber da claridade da luz. Tá, durante o dia é difícil você ver uma, né? Não sei que ele esteja tonto, doente, alguma coisa e tal. É mais na noite que ela sai fora. Então você acende a luz, corre tudo, some tudo. Entende? Observe, todo aquele que faz o mal odeia a luz. Então a pergunta que eu fiz foi essa: como você vai saber de qual linhagem é você? Então você tem que observar até que ponto você está sendo inclinado para a luz, ou até o quanto a luz expulsa você. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas.
Porque é aquela coisa, Deus disse, se você confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos seus anjos. Entende? Agora, observe, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas, quer dizer, cometeu ou teve ali a fonte em Deus. Então, uma vez que por alguma forma você entra em problema, você entra em dificuldade, o que você faz? Você procurará esta água da vida para ser limpo, para se purificar. E foi isso que nós aprendemos no começo do estudo da mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra, onde ele diz, enquanto estamos de pé na tua presença, nos limpa e nos purifica, Senhor. Então você aprendeu que à medida que você recebe o conhecimento de Deus, aquilo vai te limpando e te purificando, tirando toda a incredulidade e sujeira de você. Esta é a lavagem da água pela palavra. E essa água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro e vem vindo de geração em geração, de eternidade em eternidade, tem que fluir através de nós. E uma vez que flui através de nós, quando ela passa sobre as nossas vidas como uma limpeza, ela vai te purificando de todo pecado e de toda injustiça. Porque você sabe de onde você descende, qual é seu gênero. Agora, responderam e disseram, estou lendo a escritura que já está noutra parte, é João 8,39. Nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Você sabe, as obras de Abraão eram o quê? Obras de fé. E fé é revelação. Amém? Então é importante provar. Você ter a prova. É importante você provar a si mesmo. Então, outra vez, deixe concluir com a mesma coisa que eu disse no início, na mensagem, quando a trombeta dá um som incerto, o irmão Branham disse, nosso Pai Celestial. Curve suas cabeças enquanto eu faço essa oração, enquanto eu leio a oração do irmão Branham. Nosso Pai Celestial, eu sei que tuas palavras são verdadeiras, não podem falhar. Elas são a palavra de Deus. Elas são Deus. E tu disseste, o que vir a mim, de modo algum lançarei fora. E estes homens e mulheres, debaixo de convicção, sabendo que eles não estão bem, eles têm caminhado para a frente esta noite, Senhor, para confessar que eles estão errados, sabendo que eles têm sido vibrados mediante o movimento interior que os impulsiona para vir à fonte. E aqui estão eles parados com suas cabeças inclinadas e corações para beber livremente das águas da vida que tem sido prometido por Deus. Receba-os, Pai, em teu reino. São teus. Tu disseste, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E todo o que o Pai me deu virá a mim. E mostra que Deus tem dado estes a Cristo por um dom de amor. E aqui estão parados, Senhor. Ninguém pode arrancá-lo de minhas mãos. E eu peço, Deus, que os afiançarás esta noite, assim como eles estão parados aqui. E dar-lhes o batismo do Espírito Santo, enquanto estão aqui no altar. Possa assim o grande poder de Cristo saturar, encher suas vidas agora. Eles fizeram sua confissão. Vem adiante. Tu disseste, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem lhe confessará diante dos anjos de Deus. Sabemos, esta obra já é feita. Agora, Senhor, sela eles no reino da promessa do Espírito Santo. Concede, Senhor, derrama teu Espírito neles e sela-os com o Espírito do Deus vivente, que eles possam ser testemunhas vivas todos os dias de suas vidas para o reino de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que o Senhor vos ajude e abençoe. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim.
Amém. Amém.